Boa tarde, boa noite, bom dia. A gente está aqui, Uma e Ali, para fazer o Festival Path Amazônia, de 2021. Covid-19, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. E é nesse jogo ético, estético, econômico, nesse paradigma político que a gente está se inserindo com esse bate-papo sobre igualdade de gênero, desobediência de gênero. Eu sou filósofo, sou multiartista e é isso. Prazer, bem-vindo a todos que estão aí do outro lado com a gente. Meu nome é Uma Reis Sorrec, eu tenho 25 anos, eu gosto de falar a minha idade. Talvez quando eu fique mais velha eu de não falar mais. Eu sou uma travesti. Ou talvez a gente reafirme mais, né? Porque sendo pessoas transviadas e vivas é um privilégio também. É um privilégio dizer a nossa idade. Sou uma travesti, sou geógrafa de formação, atualmente mestranda em comunicação e sou educadora no Museu da Língua Portuguesa. Massa. Uma, eu queria começar te perguntando... Eu vim da filosofia, né? Então eu sempre gosto de... tem um mistério nas perguntas do que é, né? O que é a arte, o que é a economia, o que é a política. Eu percebo que existe uma dificuldade muito grande nas pessoas, hoje em dia, quando elas ainda pensam sobre gênero. E eu gosto muito dessa pergunta, porque ela pode nos elucidar sobre várias coisas, né? A respeito do nosso corpo, a respeito de tecnologia, a respeito de muitas coisas mesmo. Então, essa é a pergunta, assim, com a qual eu queria começar essa conversa. O que é gênero? Então, vamos lá. A gente tem várias concepções a que nós nos apropriamos e que acho que as pessoas também tendem a ler meio por cima e talvez não se debruçar tanto, é que gênero é uma construção social, né? Uhum. E quando a gente fala que gênero é uma construção social, a gente quer retirar o caráter biológico, o caráter patológico que geralmente esteve associado a gênero. E o que isso quer dizer de alguma forma bem simples é que o corpo, a anatomia de um corpo não informa nada sobre como nós vivemos, né? A apreensão social da nossa vivência e experiência no mundo não tem nada a ver com as nossas características biológicas, né? Então, isso está posto não só para pessoas trans, mas, por exemplo, para mulheres cis, quando a ideia de por você nascer com pepeca, você é mulher, você gosta de homem, você se comporta de uma expressão de gênero feminina e, consequentemente, você é feita para procriar, para cuidar dos filhos, da casa do marido, né? Então, quando a gente fala que gênero é uma construção social, é a tentativa de quebrar com um paradigma que, de uma forma meio que escalonada, né, e efeito cascata, correlaciona o que a gente entende por corpo, anatomia, identidade de gênero, orientação sexual e expressão de gênero. E para nós, corpos, né, corpos, identidades, expressões sexuais de gênero dissidentes e diversos, a gente tende a dizer que não é porque eu nasci com uma genitalidade, como eu digo, né, a partir de Luana Berkes, que é como a gente se apropria do corpo para dizer o que ele pode ou não pode, não tem nada a ver com os limites que o meu corpo poderia ter ou não, né? Então, independente de como eu fui designada e atribuída no nascimento, no meu caso, as travestis dizem, né? Não é porque eu falo que eu me aproprio do falocentrismo, por exemplo, e por isso que a nossa construção de identidade ela não passa por uma construção de corpo no sentido de afirmar aquilo com que os nossos pais e a sociedade impôs sobre nós, né? Então eu nunca... ainda que eu tenha nascido com pipi, eu não sou um menino, né? E o rompimento desse paradigma, ele está numa construção social, né? Que é o que eu posso fazer com o meu corpo, como eu posso me apropriar desse corpo. Que é uma pergunta que todo mundo devia fazer, né? Sim, consequentemente. Sim, acho que aí é a chave do debate, né? Quão aprisionado eu sou pelo meu gênero? Quão aprisionado a regra de ser homem ou ser mulher
o que eu tô fazendo para me enquadrar no ser mulher? O que eu tô fazendo para me enquadrar no ser homem? E é óbvio, né, que homens brancos, heterossexuais, cisgêneros se beneficiam muito desse sistema. Isso eu acho que tá dado, né? Mas eu gostaria também de colocar isso em questão sobre como isso também violenta esses próprios corpos de homens brancos, masculinos, cisgêneros. Porque você precisa portar uma performatividade, você precisa ser o 007, você precisa ser o Bruce Willis, você precisa ser, sei lá, o Mano Brown. E ninguém comporta isso o tempo todo, sabe? Então acho que pensar sobre gênero é também pensar nas fugas de gênero, né? As fugas que a gente pode produzir a partir desse não enquadramento. Sim. Né? Eu gosto muito, quando você fala disso, de pensar, por exemplo, o lugar que as travestis, né, as mulheres transexuais ocupam na sociedade, digamos, contemporânea, moderna, colonial, no sentido de que boa parte desse entendimento do que é o homem, a masculinidade, né, a construção da masculinidade, ela perpassa pela negação do afeto, do desejo, né? Então, os homens têm que amar um tipo de corpo, um tipo de mulher, e isso produz um local endêmico e compulsório para as travestis, né? Sim. E isso tem a ver também com o próprio surgimento da cidade, o próprio surgimento do moderno, né? Quando a gente vai pensar o que foi a sociedade de consumo do início do século, da virada do século XIX para o XX, na verdade. E a gente tem as mulheres, no surgimento, né, da luta feminista, do sufrágio universal, as mulheres brancas lutando para o direito ao voto, o direito ao trabalho, a educação, coisas que, na verdade, de alguma forma, já estava dada para as mulheres negras, né, a condição do trabalho, a condição do trabalho e tudo mais, mas aí a gente tem uma produção de um outro lugar, né, que é desse acesso das mulheres brancas ao trabalho e a uma excedente de renda dentro da família, porque esse homem branco também já trabalha. A gente tem, por exemplo, a classe média americana, vamos pensar assim, o modelo ideal, com maior contratação de mão de obra de mulheres negras, né, para o trabalho doméstico, mas a gente também tem uma terceirização do trabalho sexual, né? Não só de mulheres trans e travestis, mas dentro também de um tabu da prática sexual balizada por uma moral cristã, por exemplo, como eu ouvi essa semana numa entrevista com uma travesti negra, preta, enfim, que ela brincou, assim, a gente estava discutindo meio que isso, desse lugar que a gente ocupa nessa pirâmide, né, do afeto, do desejo, e ela falou assim, que para mim tem que ser o título da matéria que eu vou escrever sobre ela, que não sei se eu posso falar palavrão, vou falar palavrão, buceta é rotina, cu é luxo, e enquanto os homens não assumirem os seus desejos pelos nossos cus, claro, e assumirem os seus desejos pelos nossos corpos, o único lugar possível para a gente habitar é o lugar da prostituição, né? Inclusive a Luana Berks vai, e numa fala dela muito ilustre que eu uso sempre que eu posso, ela faz o entendimento da nossa identidade a partir da prostituição, né? Então ela tem um capítulo que ela chama Eternamente Encurraladas pelo Sexo, em que o nosso corpo vai ser sempre entendido a partir do entendimento de sexo como sexo biológico, que eu chamo de corpo anatomia. Então a leitura do meu corpo vai ser sempre pensada a partir da genitalidade e da atribuição de gênero que eu recebi no meu nascimento, mas também desde o entendimento de sexo quanto prática sexual. Eu nunca vou conseguir ser vista ou como alguém que é uma identidade patologizada e uma identidade disponível para o sexo, né? Então a gente vai estar sempre atrapada pelo entendimento de sexo que tem na sociedade e ao mesmo tempo ela vai dizer, né, se apropriando, talvez ela não faz isso, mas de uma leitura marxista, que as travestis só são lidas numa sociedade capitalista como tendo uma única força de trabalho possível, né? Que é o trabalho sexual. Né? Fetichizado. Fetichizado, objetificado. Sim. E precarizado. E objetificado também, né? Sim. É um corpo objeto e abjeto ao mesmo tempo, Sim. Uma dupla banda. E ao mesmo tempo é isso, né? Essa visão binária que a gente tem de masculino e feminino, é claro que nessa equação, na base da pirâmide, as pessoas transviadas, pessoas negras, trabalhadores e trabalhadoras sexuais levam a pior, né?
Só que eu fico também pensando sobre como isso empobrece as relações heterossexuais médias, né? Porque eu escuto crises de vários amigos. Eu tenho alguns amigos que são heterossexuais. A gente aceita eles normalmente. Sim, às vezes rola isso. Não, eu recebo várias reclamações sobre lugares do teu próprio corpo que são acessíveis um para o outro e lugares que não são. O meu marido gosta de língua no cu. O que está acontecendo com a sexualidade dele. Então tem um aprisionamento do próprio corpo, do próprio desejo, que permeia não só as nossas relações de pessoas queer, mas das pessoas aí que estão, sei lá... Mas é isso, dessa incompreensão dessa mulher cis, enfim, do desejo desse corpo, desse homem, é que ele vai... O subterfúgio dele é a gente. Sim, exatamente, claro. E aí tem isso, né? Eu sei, uma coisa que eu sempre digo também, assim, num país de base escravocrata, escravagista, né? Como o Brasil, em que as mulheres negras são compulsoriamente, endemicamente, colocadas dentro dos trabalhos, né? Dos fazeres domésticos. Sim, na subalternidade. Na subalternidade desse tipo de trabalho, as mulheres trans e as travestis nem para isso servem. Claro, Por isso, inclusive, não tem acesso à família, à mercado de trabalho formal. Consequentemente, porque também tem isso, né? O que representa uma travesti, uma mulher trans, tá dentro de casa a ponto de roubar o seu marido e influenciar seus filhos, né? Porque essa ideia... clichê e de senso comum que existe. Inclusive, eu, enquanto educador, em vários momentos, existe este choque, né? O que é uma travesti à frente de uma exposição, mediando conteúdo de arte para crianças, para adolescentes, né? Existe um choque do quanto o meu corpo ele pode... circular, né? Circular nesses espaços, e também o quanto meu corpo ele promove, mesmo que eu esteja ali falando de arte, ele promove um entendimento do quanto é possível habitar a travestilidade desde um outro lugar que não perpassa pela prostituição, né? Porque a gente vive sobre esse estigma de que ser uma travesti, ser uma pessoa trans, só tem um único lugar possível de se habitar, né? Então, quando a gente tem, hoje, representatividade múltiplas de identidades trans em setores, né, da sociedade, ainda que muito pouco, a gente consegue, talvez, se lembrar da nossa infância em que isso nem existia, né? Então, um lugar assim que é muito importante para mim poder servir de alguma forma para... como não um lugar de representatividade clássica, talvez de tiro no pé de que todas as pessoas representam aquele grupo, né? Mas é importante que também a gente esteja em determinados locais, ocupando determinados locais, como forma de tornar visível a possibilidade de vida, né? Porque a gente passa muito tempo da nossa vida se perguntando se a gente pode ser muitas coisas. Se a gente pode viver, né? Quando você é uma pessoa LGBT, a primeira coisa que você se pergunta, se você entendeu o que significa ser LGBT no contemporâneo, é se eu posso estar vivo ou não. Se eu posso circular ou não. Se eu posso ter afeto e receber afeto ou não. Ou quais são os afetos que vêm para o meu corpo, né? Porque quando a gente está pensando nas instituições de poder, mídia, direito, medicina, são instituições que o tempo inteiro vão informando para o nosso corpo que é um corpo que está errado, que não devia existir, que vai ser vigiado, que vai ser punido, né, para usar o Foucault aí. Você acha que a gente consegue, mesmo com esse cenário extremamente complexo, precário, produzir ainda rotas de fuga em termos de pensar dissidência de gênero, divergência de gênero? Eu desconfio muitas vezes disso, sabia? Às vezes eu acho que que o sistema de mídia, né, a TV, tem colocado alguns corpos dissidentes aí pra gente ver. A gente sabe que a Pabllo Vittar, por exemplo, é uma das maiores artistas do país. Fico pensando só se essa visibilidade garante uma vida digna
para as pessoas que estão na graxa, sabe? Para as pessoas que estão Não, fazendo não. o trabalho subalterno, assim. Não, é uma ilusão, né? Porque acho que partindo de não sei, mas da minha parte, saindo de um pensamento de um feminismo interseccional, decolonial, é impossível a gente separar o entrecruzamento, a encruzilhada do que a gente entende dentro dos marcadores sociais da diferença, né? Classe, raça, gênero, deficiência, pessoas com deficiência, questões migratórias, enfim. Linguagem e tudo mais, descolar uma coisa da outra, né? Então, eu consigo entender que a gente tem avançado, mas ao mesmo tempo é um paradoxo, porque eu brinco que a maioria das nossas conquistas não são coletivizadas. Né? Tem muitos corpos que vão sobrando, né? Porque parece que... E eu acho que isso precisa ser dito, precisa ser pensado. Existe um puxadinho de dignidade dentro... um puxadinho de dignidade, porque assim... As pessoas... eu tô rindo porque eu tô lembrando do BBB do Puxadinho. Muito bom. Porque assim, as pessoas heterossexuais definiram que a maneira correta de se relacionar é o casamento monogâmico. E aí as pessoas LGBTs que querem se relacionar, elas vão precisar entrar aqui no puxadinho de dignidade do casamento. Não, do casamento. É claro que... E aí, justamente sobre isso, né? Nesse sistema, o corpo que consegue se inserir ali é um corpo geralmente normativo. Então vai ser um homem gay branco ou uma lésbica branca. As pessoas negras aqui, elas já não conseguem acessar esse puxadinho de dignidade, muitas vezes. As pessoas com deficiência física também não vão... Entende? Que as pessoas gordas, elas não conseguem acessar esse sistema econômico, afetivo. Então... vários corpos vão sobrando. Trabalhadores sexuais não conseguem. E é justamente aí que eu me preocupo, sabe? Com que tipo de movimento transviado a gente está se envolvendo. Quais são as demandas que a gente está fazendo? A gente quer acabar com o topo ou a gente quer LGBTs no topo? Eu não quero o topo. Não quero lutar pelo direito de ter uma família. Eu quero que a família acabe para que a gente possa cuidar uns dos outros, para que os laços afetivos sejam laços éticos e não, eu vou cuidar porque é meu filho. Não, eu tenho que cuidar porque é uma outra pessoa aqui, sabe? Eu não sei. O que a gente estava debatendo minimamente ontem, sobre a gente não se construir dentro do sistema com C e S, né? Claro. A gente não se construir na tentativa de se assimilar à norma, né? De se aproximar. E aí tem vários exemplos. Quando eu falo das lutas não serem... das conquistas não serem coletivizadas, porque é isso, né? Eu brinco que na minha pirâmide brasileira, latino-americana, a gente tem lá no topo as artistas, né? Então a gente tem, sei lá, Linda Quebrada, a gente tem Pepita, a gente tem Urias. Queremos mais. A gente tem Pablo Vittar. Aí a gente tem a segunda, que são os sacerdotes egípcios, né? Pensando nesse modelo, os escribas. A gente tem as intelectuais, estão um pouquinho abaixo ali. Mas a gente não tem nada no meio. A gente não tem uma classe média LGBT travesti, por exemplo. A gente tem 880, é bem ariana, que a gente vai ter as prostitutas em situação de rua, em situação de precariedade, marginalidade, né? Então, assim, eu gostaria muito de circular e ver uma travesti na feira, de ver uma travesti caixa de mercado, sabe? Que a gente pudesse acessar um lugar... Sem ser um alívio cômico, sem ser algo incomum. Não, que às vezes a ideia de ter uma vida banal, ordinária, comum, assim, sabe? Tipo, que eu pudesse me esquecer de que eu sou uma travesti vivendo num mar de cisgeneridade, ou como recentemente esqueci o nome dela, a Neon Cunha falou, né, a cisgeneridade não é toda a humanidade, né? Então, que eu pudesse, talvez uma das maiores violências transodiantes
Ela é a dona dos meios de produção de humanidade, né? Elas que vão dizer se um corpo é humano ou não humano. Ou isso civilizado e cidadão, né? Mas eu entendo, assim, que uma das maiores violências, né? Uma das violências fundantes do transódio, dentre vários outros pilares que constroem essa estrutura social de ódio às pessoas trans, às travestis, enfim, é a ideia de que nós devemos reconhecer a nossa própria identidade e informar isso ao mundo, né? Então, eu bato muito nessa tecla. Por muito tempo, as ciências psi, né, a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, nos colocavam como identidades autopercebidas. Isso tem um caráter ético muito forte, porque se é autopercebida, só eu sei sobre mim. Né? Então, diferente do ser homem e ser mulher, que todo mundo sabe o que é, ser uma identidade percebida, eu tenho a obrigação de informar as pessoas quem sou. E nesse informar as pessoas quem sou, eu tenho que sempre ficar dizendo porquê do meu nome, do porquê da minha tatuagem, o que é ser uma travesti, qual a diferença de travesti para mulher transexual. Eu tenho que ficar sempre voltando nos mitos fundacionais, como se eu tivesse surgido no ano passado. E que não, a minha experiência, ela tem base em sociedades, né, em civilizações e povos que datam de milênios, né? Então, na Suméria, em outras sociedades pré-colombianas, ameríndias, e que foi dizimado pela colonização ao redor do mundo. Então, é muito difícil a gente construir um entendimento de igualdade de gênero quando a própria cisgeneridade não se pensa. E eu acho que a gente tem muito a aprender. Porque ela se vê como universal, né? Se a gente Você tem é um muito, objeto, eu sou o sujeito. a gente tem muito a aprender com o movimento negro, nesse sentido de como eles também têm algum tempo, né, por uma questão também, eu digo, de força, de braço mesmo, de número para construir esse movimento, mas que de fazer com que a branquitude se pense, e eu me coloco nesse lugar também, o processo que a gente tem que fazer da cisgeneridade se pensar, né, porque é mais importante que um homem e uma mulher cis pense a sua própria identidade, porque eles não são a gênero por natureza, nem... Ninguém nasce sem gênero. Torna-se, ninguém nasce homem. Torna-se. Como eu me torno quem eu sou? A gente precisa olhar para o espelho e fazer essa pergunta. E aí, por isso que é muito violento, assim, na minha pesquisa de mestrado, né, que é sobre infâncias trans e travestis, o que é para uma criança trans ter que, já na sua tenridade, dizer para o seu pai, para sua mãe, para sua família, não sou um menino, sou uma menina. Eu fico fazendo essa mesma pergunta em vários momentos da minha escrita, o que é perguntar para minha irmã de 9 anos por que ela é uma menina. Ela não vai saber me responder e eu poderia dizer para ela, você não é cisgênero, você é trans. Porque é basicamente, invertendo aqui a lógica, né, é basicamente o que fazem com as crianças trans e travestis, que é isso, né, a gente cobra delas a construção de uma narrativa de si que a própria cisgeneridade não tem, né? Então, se eu chegar para qualquer criança que se diz menino ou menina e perguntar por que você é menino, por que você é menina, não vai sair nada muito estruturado, talvez, dentro de um processo de uma criança que se depara como uma criança trans e que tem que informar ao mundo que era uma criança trans. Isso já é muito violento, porque essa criança, ela para mim, em muito sentido, ela perde a sua humanidade quando ela tem que refletir por que ela tem que dizer ao mundo que ela é e não só viver na esteira, né? Porque boa parte da violência que nos atravessa tem a ver com uma concepção, uma construção social do que diz que é ser homem, que é ser mulher. E ao portar, né, ao nascer com pipi e me comportar como uma menina, a violência ela me rasga e me atravessa. E aí essa criança ela tem que fazer toda uma interpretação do porquê que essa violência acomete para ela conseguir dizer ao mundo que ela não quer passar por essa violência e ser outra coisa. Né? Então, acho que a gente, quando fala também de igualdade de gênero, passa muito por esse lugar. Se as crianças talvez tivessem uma construção de si muito mais focada numa perspectiva, digamos, de destruição do gênero, a gente não passaria por esse processo de tortura, que é ter que viver todo... Que é para todo mundo. Que não é só para pessoas trans, inclusive. É para todo mundo. Tá todo mundo acometido nesse sistema de violência de gênero mesmo, né? O gênero em si enquanto violência. Acho que a gente podia terminar, né?
Pode ser legal. Você quer indicar um livro e eu indico um livro pra galera? Pode ser além de um livro? Pode ser um... Ah, eu acho que um só é legal. Não, é um livro, uma música. Um disco. Tá. Outras linguagens. Ah, claro. Pra gente ter uma bibliografia mais diversa, para além de uma fonte. E outras fontes de saberes também, claro. Sim. Pode começar. Eu começo? Putz, tem uma artista chamada Planning to Rock. Ela produz um pop, um eletropop bem torto e é sempre sobre gênero e sexualidade. E ela produziu alguns discos bem interessantes ali na década passada. Tem um que chama All Love's Legal. Eu acho que eu indicaria esse disco, assim. Acho que talvez pensar sobre gênero, entender sobre gênero seja também permitir sentir seu corpo de outras maneiras, outras formas, com outras próteses de subjetividade também. Sim. Eu acho que nesse sentido a música eletrônica é um aliado, sabe? Então, acho que é isso. E o problema de gênero da Butler, mas todo mundo já leu a Butler. Então, eu vou fazer o meu papel de indicar Luana Berkes, não vou indicar nenhum texto em especial, mas assim, qualquer coisa que vocês possam ler de Luana Berkes, que se escreve com L ou H-A-N-A, vai ser, acho que, um de grande proveito, mas um livro específico que é de uma travesti contemporânea, a Luana, né, que a Luana já faleceu, da Marlene Weyer, que é Travesti una teoria lo suficientemente buena. Não tem tradução para o português ainda, mas tem alguns capítulos, alguns fragmentos na internet, prólogo e tal, que é feito o prólogo pela Suzy Shock, que é uma... Eu amo que você indica um livro impossível de achar. Não, tem. E a Suzy Shock, que é uma grande poetisa, também argentina, assim. Eu vou focar no Chile. Tem muita gente boa, gente. Leiam Preciado. Você quer indicar mais alguma coisa? Acho uma que é isso, série? não. Um filme? Tá massa, não? É isso, obrigado.